Plutão é o mais recente de todos os planetas. Descoberto em 1930. Surgiu em uma época de grandes transformações e abalos coletivos. Então, aqui a gente já vai entendendo da onde é que esse planeta conversa com a gente. Qual é o cenário dele, qual é o ponto dele. É de um lugar de transformações, de abalos. Então, a área onde a gente tem Plutão dentro do nosso mapa vai ser uma área de transformações intensas na nossa vida. Os temas dessa área vão passar por transformações, por reformulações, por abalos, sim, para serem transformados. Sendo considerado um planeta do sistema solar até 2006, quando foi retirado e realocado pela astronomia na categoria de planeta anão. Então, para a astronomia, Plutão não é mais considerado um planeta do sistema solar. Mas para a astrologia, ele continua fazendo parte do sistema e continua se comunicando com a gente. Ele continua em contato. Então, Plutão se refere ao que é excluído, proibido, não permitido. Então, a área da nossa vida onde a gente tem Plutão é uma área que a gente vai investigar ela profundamente. Os temas dessa casa vão ser investigados de uma maneira muito profunda e com um olhar muito questionador em relação àquilo que é colocado como não permitido, como proibido, como excluído, porque Plutão, ele fala deste lugar, ele fala de um lugar de exclusão. Por quê? Por que esse assunto é permitido e esse não? Por que isso pode e isso não? Por que isso é considerado e isso não? Por que isso pode ser exposto e isso não? Essa área da minha vida que Plutão está inserido vai querer questionar isso, vai querer investigar aquilo que é considerado tabu. É isso, o Plutão, ele quer entender por que é desta maneira. Diferente, por exemplo, do Urano, que também é muito questionador, só que o Urano, ele tá falando de olhar de outros ângulos um mesmo assunto. O Plutão, não. O Plutão, ele tá falando de trazer para a superfície aqueles assuntos que foram deixados de lado. Por que aquele assunto não foi escolhido? Ele vai trazer para a superfície
temas que não estavam sendo olhados. Sexo, dinheiro, morte. Quando se abre, Plutão nos fala sobre o que ninguém fala. Então, sexo, dinheiro, morte são exemplos de assuntos vistos, percebidos como tabus. Mas é isso, pode ser que na casa onde Plutão se encontra, de uma maneira ou de outra, esses assuntos socialmente, tradicionalmente entendidos como tabus, coletivamente, né? Sexo, dinheiro, morte. Pode ser que sim, eles se entrelacem de alguma maneira com os temas da casa onde Plutão se encontra. Mas também é sobre um olhar para os temas dessa casa, desse lugar de trazer à tona, de expor aquilo que normalmente é botado para baixo do tapete. E aí, claro, vai ter vezes que o Plutão vai puxar coisas ali debaixo do tapete que ele vai dizer, opa, eu devia ter deixado isso aqui embaixo do tapete mesmo. Mas, para ele concluir isso, às vezes ele vai ter que puxar para fora mesmo. Pois é, isso aqui eu vou botar lá de volta. Pode acontecer. Mas tem coisas que ele vai puxar e vai dizer, não, isso aqui, se isso aqui for olhado, Plutão, ele vai falar sobre transformação, ele vai falar sobre reciclagem. Porque é isso, ele pega assuntos, coisas que foram descartadas e ele traz um novo olhar. Mas é diferente de Urano. Não é um novo ângulo. Não é um novo ângulo, é uma nova vida. É uma nova vida. Porque pra gente entender, fazer um paralelo, né? O Urano é isso. O Urano é como se... A minha garrafa tá em todas. Urano é como se a garrafa normalmente é vista assim. Urano vai dizer, não, e se a gente tomar água aqui ao invés daqui? Urano vai fazer isso. O Plutão não. O Plutão, ele vai pegar essa garrafa e ele pode derreter ela e fazer um novo objeto. Ele pode dar uma utilidade. Essa garrafa quebrou, não serve mais para botar água dentro. Tá, mas daqui a pouco, se eu polir ela aqui, não sei, colocar uma luz, uma lâmpada dentro, ela vira um abajur. Lindo, maravilhoso. Plutão é isso. E todo mundo vai querer esta garrafa, ela vai ter um valor que enquanto ela era só uma garrafa quebrada, ninguém queria, ninguém valorizava. O Plutão, ele altera o senso de valor das coisas. Então, a área onde a gente tem Plutão é uma área da nossa vida onde a gente altera o valor dela e dos temas relacionados a ela. Porque o nosso olhar para essa área enxerga coisas que não estão expostas, não são comumente vistas. Na mitologia, é o deus da riqueza e dos mortos, conectado ao submundo e tudo o que se encontra abaixo da terra.
é o deus da riqueza e dos mortos, porque ele vê riqueza naquilo que estava considerado como morto. Ele reaviva. Ele ressuscita. Plutão ressuscita. Porque ele altera o significado das coisas. Conectado ao submundo e tudo o que se encontra abaixo da terra. É abaixo. Essa ressignificação que ele faz não é de um lugar acima. Ele foi excluído do sistema. Então ele enxerga de um lugar, ele enxerga de fora. Ele enxerga de fora do sistema. Mas ele é parte do sistema. Ele continua sendo parte do sistema. Então, quando ele se reintegra ao sistema, ele volta com dando um novo significado, seja o que for, seja uma área da vida, seja um tema, é aonde ele se encontra ali no nosso mapa. E ele vai fazer isso de tempos em tempos. Ele vai fazer isso de tempos em tempos. Ele vai sair do sistema e vai voltar com um outro. E esse sair do sistema é isso. É como se ele vai para baixo. Ele não vê de cima, ele vê de baixo. Ele vê de baixo. Diferente de Júpiter, que tem esse olhar amplo de cima, pela grandeza que ele tem em relação aos outros planetas, Plutão é um planeta não. Ele vê de baixo. É conectado à intimidade profunda, aos mistérios, enigmas e segredos da psique humana. Então, Plutão, o lugar da onde ele nos fala, o lugar da onde ele está se comunicando com a gente, é de uma intimidade, porque é de uma profundidade, é de um lugar de dentro. Plutão não fala da superfície. Plutão, ele fala da profundeza da superfície. É superfície também. Ele não tá falando do núcleo, ele tá falando de superfície também, mas ele tá falando da profundeza da superfície. E que existe, é uma camada que existe em todos nós. Então, sim, ele se conecta em intimidade profunda porque ele tá falando de uma camada que ela não tá exposta. Não é a camada que a gente interage no dia a dia, mas é uma camada visível porque ela também está na superfície, mas é o fundo do mar. É o fundo da superfície. E é onde se encontra os segredos da psique humana. Seu tamanho
é cerca de 0,24% do tamanho da Terra. Acessa e limpa lugares aparentemente escondidos, ocultos. Então, o lugar onde a gente tem Plutão no nosso mapa é um lugar, é uma área que às vezes a gente pode passar por fases da nossa vida em relação a essa área que a gente se sente pequenos, que a gente tem aquela sensação de que não tem tamanho suficiente para lidar com essa área. Só que, na verdade, é uma área da nossa vida que o nosso valor em relação a ela é justamente esse. É justamente a nossa pequenice nessa área. A nossa grandeza na área onde a gente tem Plutão tá na nossa pequenice. Porque é o nosso é a noção do nosso tamanho. É a nossa. Onde Plutão tá, ele nos dá uma noção de que. Sim, nós somos um pontinho dentro de um universo gigantesco. E é justamente esse o nosso poder nessa área. Porque Plutão, ele fala de poder. Mas não é um poder jupiteriano, é um poder plutoniano mesmo. É de baixo, é um grãozinho de areia lá do fundo de um oceano infinito. Possui semelhança aos cometas, pois, à medida em que se aproxima do Sol, sua atmosfera se expande e seu manto de gelo derrete, refletindo luz. Assim, tudo o que é considerado tabu, vergonhoso, pecaminoso, sujo, profano, sombrio, é iluminado e transformado. Então é isso. A área onde a gente tem Plutão é uma área da nossa vida em que a gente vai atravessar situações muitas vezes consideradas intransponíveis, consideradas impossíveis. Sim, seria impossível se eu não fosse pequenininho. Mas como eu sou desse tamanho, eu consigo atravessar. Esse é o poder de Plutão.
À medida em que se aproxima do Sol, sua atmosfera se expande, seu manto de gelo derrete, refletindo luz. À medida que ele aceita o tamanho que ele tem e se aproxima do centro do sistema, que é o Sol, ele se expande e ele reflete também a luz do Sol. Ele também é parte do sistema. Ele se inclui do tamanho que ele é. Um planeta não. Plutão é sobre desconstrução e reconstrução, morte e renascimento, desapego do velho, abertura de espaço para o novo. Quando se abre verdadeiramente, se inclui. Então, ele pode ser uma pedrinha no sapato e ser excluído, ou ele pode demonstrar o valor que tem uma pedrinha pequenininha e preciosa. A área onde a gente tem Plutão, ela vai ter essa possibilidade. Eu posso escolher como que eu vou lidar com os assuntos dessa casa. Porque o poder plutoniano é isso. É enxergar valor e preciosidade naquilo que quem enxerga de fora... Ah, isso aqui é uma poeira. Isso aqui é uma pedrinha. Isso aqui... Não, isso aqui é a pedra mais brilhante que existe. Isso aqui é um diamante. A área onde a gente tem Plutão é uma área da nossa vida em que a gente vai encontrar e trazer à tona um diamante. É uma área de lapidação. Um ou vários é uma mina. A área onde a gente tem Plutão é uma mina de pedras preciosas. Sim, como é que acha pedra preciosa? Tem que escavar. Não tá na superfície ali exposto. Eu vou precisar escavar. Sim, eu vou precisar lapidar e eu vou precisar me focar, me dedicar, me dispor. E o signo que esse Plutão tá vestido vai falar como é que essa escavação acontece. Qual é o personagem aqui que tá fazendo essa lapidação? Qual é o personagem que tá colocando, que tá investigando esses temas, que tá destrinchando, que tá transformando? Como é que ele faz para transformar? Ele é mais emocional, ele é mais ativo, ele é mais na dele, ele é mais passivo. Quais são as habilidades? Como é que é as habilidades que esse personagem, como são as habilidades que ele se dispõe, que ele tem para exercer essa função aqui? É isso.